As notícias passam e o conhecimento fica. Enquanto milhares de notícias surgem todos os dias, poucas realmente ajudam você a entender o mundo. Porque cada acontecimento pode ensinar uma nova palavra, uma nova ideia, uma nova tecnologia, um novo país ou uma nova maneira de enxergar o nosso mundo. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Nossas Ações. Meu nome é Laildson. Hoje a gente vai ver o que rolou na semana passada, vai tentar aprender um pouquinho com as notícias da semana passada, o que aconteceu no mundo. Tem notícias da OTAN, tem notícias dos países lusófonos, países italianos, ingleses e países espanhóis também, além de outros países. Eu fui buscar aqui algumas notícias para a gente ver e compreender como que está esse mundo aí e o que está acontecendo com as coisas. E vamos tirar um pouquinho da geopolítica, tentar entender um pouco de todos os assuntos que envolvem o nosso planeta, né? Aos pouquinhos nós vamos construir um conhecimento legal em cima de todos esses acontecimentos, tentar ligar pontos, tentar entender, conectar situações, ver o que aconteceu, o que pode vir a acontecer, e com o passar do tempo a gente vai conseguir compreender melhor o nosso planeta. Indo aqui lá para Buenos Aires, a Argentina celebra os 210 anos de independência com protestos por crise econômica. Apesar das comemorações oficiais, milhares de pessoas protestam contra a inflação de 280% e cortes sociais, né? O governo anuncia pacote de subsídios para a população, mas a Argentina continua aí nesse problema grave, que é a questão da inflação. A parte toda econômica afeta o país inteiro e o governo de lá está tentando resolver de alguma forma e não é fácil. E nós temos o Dia Internacional da Reflexão sobre o genocídio de Srebrenica, ou Srebrenica, depende de como for o idioma na Bósnia, né? Eu não conheço como que é o idioma, como que fala. Acredito que seja Srebrenica. Eu leio dessa forma, lá na Bósnia. Então é um acontecimento que eu não conhecia. Eu fiquei sabendo agora com as notícias e tudo, com as minhas pesquisas. E é um fato interessante a gente saber, conhecer, faz parte da nossa história, né? E como a gente mesmo repete muito, quem conhece a história está fadado a não repeti-la ou repeti-la caso ela for uma história boa, né? Então, é isso. A comunidade internacional realiza cerimônias em memória das vítimas de Srebrenica. Cerimônias memoriais reúnem milhares de pessoas em Potocari, né? Potocari, para homenagear os 8.373 homens e meninos assassinados em 1995. A cada 11 de julho, familiares enterram restos mortais identificados por DNA. Então eles fazem as buscas, né, todos os restos mortais que eles têm até hoje, eles vão tentando fazer as identificações que eles conseguem, conforme for conseguindo identificar tudo, e eles fazem essa cerimônia, né. Então eu não conhecia, depois eu vou ver se eu trago um pouco mais, eu vou estudar um pouco mais a fundo sobre esse acontecimento, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu nessa época. 1995, pouco tempo, né, e a gente tá aqui ainda com o mundo com guerras, né? Até um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escutava de alguns professores, de alguns jornalistas, de algumas pessoas, que nós nunca tivemos em tanta paz. Nós nunca tivemos com tanta paz que nós estávamos há um tempo atrás, há alguns anos atrás. Então agora vem com essas guerras e aí desconstrói tudo o que a gente vinha comentando e falando, né? Que a gente já se pensava que talvez as guerras elas tinham ficado pro passado, né? Mas estamos aí em guerra de novo. E eu só tenho a pensar que o futuro não será sem guerras. Então a gente tem que estar compreendendo, pesquisando, entendendo o que está acontecendo, vendo o nosso futuro, tentando ver o nosso futuro, né? Olhando para o nosso passado, para a gente poder tentar minimizar esses problemas. E você sabia que mais de 7.000 idiomas são falados no nosso planeta? São muitos idiomas e a gente não conhece nenhum pouquinho deles. E mais de centenas deles correm risco de desaparecerem no nosso planeta nas próximas décadas. Então é uma coisa que a gente também tem que buscar preservar, né? Quanto mais a gente preserva os nossos idiomas, mais culturas são preservadas, mais conhecimentos são preservados também. Preservar uma língua, uma só língua, já é preservar muito, né? A história, biologia, geografia, modo de ver, de pensar a vida, né? Às vezes a gente aprende um idioma e aí a gente consegue ver como que essas pessoas que falam esse idioma, eles conseguem enxergar o mundo, ver o mundo, né, de uma forma diferente, né, da nossa. Então é bem interessante, detalhes dos idiomas que fazem muita diferença na forma de que a gente vê o mundo. Indo para os nossos assuntos internacionais, a gente vê aqui, ao redor do mundo, a gente vê que a inteligência artificial continuou sendo um dos principais temas das reuniões internacionais da semana.
Governos discutem regulamentação, segurança digital e impactos econômicos na inteligência artificial. Inclusive, a ONU abriu o primeiro diálogo global sobre governança de inteligência artificial, reunindo 120 países para discutir normas internacionais. O secretário-geral, Antônio Guterres, alertou que a IA evoluiu mais rápido que sua regulamentação. Economistas preveem que até 30% dos empregos no Reino Unido serão afetados pela IA até 2030. O governo discute políticas de requalificação profissional. O governo espanhol apresentou novas medidas para acelerar investimentos em inteligência artificial e digitalização da economia. Então a gente vê aí que todo mundo está trabalhando fortemente nisso. Nas notícias passadas, dos dias passados, a gente vai ver também nas próximas notícias. Eu já vi aqui algumas coisas que eles estão tentando fazer, e a inteligência artificial vai entrar na nossa rotina cada dia mais. Então a gente tem que se preparar para isso, estar ciente e acompanhando essas notícias sobre ela, para que a gente possa se posicionar, né, nesse mundo de inteligência artificial. É importantíssimo. E na OTAN, a cúpula da OTAN discutiu novos contratos para fortalecer a indústria de defesa. A reunião teve como foco segurança europeia, indústria de defesa e cooperação entre os aliados. Os países anunciaram investimentos bilionários em equipamentos militares. Tá aí, assunto importantíssimo, inteligência artificial e guerra, a parte de defesa dos países. A gente vai ver muita notícia a respeito disso. A guerra na Ucrânia e as tensões internacionais continuam influenciando as prioridades estratégicas do Reino Unido e dos demais membros da aliança. O governo britânico participou da cúpula da OTAN discutindo segurança europeia e investimentos de defesa. Segurança e investimentos de defesa. Vamos para a Ucrânia aqui, ó. A guerra na Ucrânia e as tensões internacionais continuam influenciando as prioridades estratégicas do Reino Unido e dos demais membros da aliança. A Espanha também participou da cúpula da OTAN, defendendo maior cooperação em segurança europeia. Então é isso aí. O encontro reuniu 32 países da aliança para tratar de segurança internacional. Segurança, guerra, é isso aí, defesa nacional, tudo isso aí. Os líderes da OTAN encerraram a cúpula discutindo novos investimentos em defesa e em apoio à Ucrânia. Então, gente, a Ucrânia está sendo um forte polo de testes. Forte polo de testes está sendo na Ucrânia. É triste ver isso, muita gente morrendo, o pessoal testar coisas, tecnologias novas, mas o que acontece, a gente tem que, como que eu posso dizer, conviver com isso, mas não deveria ser o original, né? A gente tem que, de alguma forma, trabalhar para que isso aconteça menos, o mínimo possível. A gente tem aqui alguns vocabulários, né, relacionados a essa notícia, e um deles é o Foreign Policy, política externa, Foreign Policy, política externa. Toda vez que a gente vê, né, essa palavra Foreign é a parte externa, né, de outros países. Defense Contract, contrato de defesa. A gente vai ver muito essa expressão também, Defense Contract, contrato de defesa. A gente vai ver muito nos noticiários internacionais. E a gente indo aqui lá para a Ásia, eu também não sabia que existia esse tipo de encontro deles, e a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo coisas, né? A gente vai descobrindo acontecimentos, reuniões, vários tipos de coisas que vai acontecendo nesse mundo. E você, aqui com a gente no nosso canal, vai acompanhar tudo isso também, tá? Conforme a gente for descobrindo ideias, pensamentos, acontecimentos, tudo que for reuniões, tudo que for cúpulas, tudo que estiver acontecendo no mundo, a gente vai tentar buscar, vai tentar ver o que está acontecendo e vai trazer aqui para vocês, tá? De forma resumida, inicialmente, mas sempre que a gente puder, a gente vai dar uma esmiuçada em alguns assuntos, tá bem? Acompanhe os próximos vídeos. Então, indo lá para a Ásia, a Reuters Next Ásia, em Singapura. Líderes mundiais discutiram inteligência artificial, economia e geopolítica durante a Reuters Next Ásia. O encontro reuniu representantes dos governos, empresas e investidores para debater os impactos da inteligência artificial nos mercados financeiros e das transformações geopolíticas na Ásia e no resto do mundo. Então, cada região, cada país, às vezes cada estado, mas dentro de um estado mesmo, cada lugarzinho tem ali suas reuniões para os seus desenvolvimentos, para suas buscas de melhoria, para suas defesas. A gente vai ver aqui que também tem na Oceania, também está tendo essa movimentação em relação à inteligência artificial, em relação à defesa, e tem muitos problemas relacionados à China, relacionado à Austrália. A gente vai ver aqui um pouquinho também, tá bom? Em Pequim, na China lançou o satélite Yaogan 42 para monitoramento ambiental. Também na China, a China destinou novos recursos para áreas atingidas por fortes tempestades. A gente viu que na semana passada, né, nas 2 últimas semanas, a China teve esse problema aí com essas tempestades, furacões, essas coisas que aconteceram lá no país.
Chuvas intensas provocaram enchentes e deslizamento em diversas regiões. Até eu estava vendo uma notícia, uma informação, que algumas cobras se desprenderam, saíram, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente lá. Tinha cobras nadando, né, nos lagos, nessas enchentes aí, nas correntezas, e o pessoal uns pegando algumas cobras. Eu ouvi dizer que tinha algumas cobras que eram venenosas, não sei como que ficou, mas houve isso também. E a gente dando um pulo lá pro Irã, a gente vai ver um pouquinho também mais guerra, mais discussão de paz, mais inteligência artificial, e a gente vai continuar com isso. É o assunto, é o que está acontecendo, a gente tem só que acompanhar e tentar se posicionar, é isso que eu digo, né? Tentar compreender para tentar se posicionar. Milhares de pessoas participaram das cerimônias após a morte do líder supremo iraniano, enquanto continuam tensões diplomáticas na região. Então, qual que era o líder supremo? Ali Khamenei. Ele morreu já tem um tempão, e aí agora que ele foi sepultado, agora que ele teve essa cerimônia fúnebre dele lá. E pra gente ver, em Bagdá, Kerbala também no Iraque, milhares de pessoas também participaram de cerimônias fúnebres relacionadas a ele também. Então aqui, ó, o funeral reuniu multidões e líderes religiosos na comunidade xiita. A gente sabe que o Irã é majoritariamente xiita, né? Esse líder, Ali Khamenei, também era xiita. Então ele deixou assim, é a parte mais radical dos muçulmanos, né? A parte sunita, ela não é tão radical assim quanto a parte xiita, até onde eu sei. Em Cabul, no Afeganistão, a OMS confirmou o surto de cólera em 3 províncias. Mais de 1.200 casos foram registrados. A falta de saneamento e acesso à água potável agrava a situação. Então a gente vai vendo aí, dando um pulo em país, vendo algumas coisas sobre doenças. A gente vai acompanhando também muitas coisas sobre guerra, sobre o desenvolvimento da humanidade, biologia, química, o que surgir de notícia a gente vai acompanhando. Vamos ver aqui no Japão, por exemplo, o que aconteceu em Tóquio, né? O Japão testou com sucesso o robô cirúrgico autônomo para cirurgias cardíacas. O sistema desenvolvido pela Universidade de Tóquio operou com precisão em modelos animais. Testes em humanos começam em 2027, então eles já fizeram esse teste com animais, tá com muito sucesso e eles vão começar a testar isso em 2027. Então tudo que tiver de tecnologia também nós vamos trazer aqui para vocês, a gente vai acompanhar, vai sempre entender, e eu tô esquecendo dos vocabulários. Cada anúncio desse, cada notícia dessa tem um vocabuláriozinho que eu sempre trago pra gente associar aos idiomas que a gente estuda inglês, espanhol, italiano, né, para quem não sabe, que a gente tá chegando no vídeo aqui agora, a gente estuda esses 3 idiomas, né, italiano, português e o inglês. E o espanhol, no caso, né, o português, no caso, a gente tentar aprimorar da melhor forma que a gente pode, e os outros 3 a gente vai estudando, né? Então, o vocabulário para essa notícia aqui de Tóquio é Surgical Robot. Então, é um robô cirúrgico, Surgical Robot, robô cirúrgico. Então, a gente, pesquisando as notícias em inglês, a gente vai ver essas palavras aqui e vai se deparar com palavras novas, né? Porque o mundo está evoluindo muito e muitas palavras novas vão surgindo, né? Muitos termos novos vão surgindo e a gente vai tentar também pegar esses termos, desmiuçar ele, tentar entender, tentar compreender o significado de cada um dele aqui nesse canal também, tá bom? Agora pulando lá para Moscou. Em Moscou, a Rússia anunciou a expansão de mineração de terras raras na Sibéria. O projeto visa reduzir dependência da China. Então a Rússia tem uma certa dependência da China, na verdade o mundo inteiro tem uma certa dependência da China, né? Assim como a gente vê que os Estados Unidos também tem essa dependência, a Rússia também tem. Então eles estão tentando fazer essa dependência diminuir, né, em relação à China. As terras raras são essenciais para as baterias, chips, energia limpa, né, todo um monte de coisa, componentes eletrônicos. Essas terras raras são muito importantes. Então, o vocabulário para essa notícia aqui é Rare Earth Mining, mineração de terras raras. Rare Earth Mining. Então, a minha pronúncia não é das melhores, mas é mais ou menos por aí. Para quem não tem uma noção de inglês, é por aí que você tem que seguir. Rare Earth Mining. Então, o refinamento do seu idioma, eu sempre repito, eu vou repetir quase todos os vídeos que eu tiver, o refinamento do seu idioma, ele vai se dar conforme você pratica. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de como você fala, simplesmente fale de uma forma que todos entendam. Rare Earth Mining, mineração de terras raras. Indo aqui para a próxima notícia, a gente vai dar um pulo lá na Coreia do Sul. Investigação sobre combustíveis. Promotores sul-coreanos acusaram 3 grandes refinarias de manipulação de preços de combustíveis. A investigação aponta prejuízo bilionário ao mercado e consumidores
E as empresas são suspeitas de formar cartel para controlar o preço da gasolina e diesel. Um bom assunto para estudar, tá? A formação de cartéis, formação de monopólios, isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Cada brasileiro tem que entender essas coisas, principalmente relacionada à economia, o pessoal quer dinheiro, então eles ficam inventando várias coisas para poder tirar dinheiro das pessoas. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue se prevenir para certas situações, a gente consegue compreender certas situações e a gente consegue viver no equilíbrio do fazer dinheiro, que é importante, do poder comprar com consciência e do poder entender as coisas com consciência. Esse é o que falta pra gente, estudar, compreender as coisas, sabe? Então, aqui a gente tem o vocabuláriozinho, price fixing. Então, a fixação de preços, né? Então, talvez essas empresas lá estavam fixando alguns preços, formando um cartelzinho, a gente vai vender num preço específico, ninguém vai saber, e achando que a polícia não ia pegar. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Ter essa noção de estudar, de poder compreender as coisas, pra gente poder se posicionar da melhor forma possível. Um vocabulário legal também pra gente conhecer é o significado de cúpula, né? Na OTAN teve a cúpula, teve várias cúpulas que vão acontecendo, né, no decorrer do ano, ainda tem mais algumas para acontecer. E como que fala cúpula em inglês, por exemplo? Summit. E no caso da Itália, como que fala cúpula em italiano? Vertice, isso mesmo. E como que fala cúpula em espanhol? Cumbre, interessante, né? Cumbre, vertice, summit. São palavras em idiomas diferentes que significam a mesma coisa, que é a cúpula, vertice, cumbre e summit. A gente vai começar agora com as notícias mais direcionadas ao inglês, ao idioma inglês. Então a gente vai aqui descobrir algumas coisas, vai saber o que aconteceu aqui nos países que falam inglês. E assim, gente, a gente não vai focar só nos Estados Unidos, só na Inglaterra, tá? Só nos países assim que a gente ouve direto. A gente também vai ver notícias de outros países para a gente poder se situar um pouquinho. Às vezes uma notícia que aconteceu num país longe faz com que a gente compreenda o que aconteceu nesses países mais falados, né, mais badalados, vou chamar assim. Então a gente vai fazer conexões pelo mundo. Eu quero trazer aqui notícias pelo mundo todo, e a gente estudando um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de italiano, e aí a gente fazendo essa conexão, tá? É um pouquinho de cada coisa que, com o passar do tempo, a gente vai conseguir construir uma ideia, um conhecimento maior. Em Washington, nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos anunciou novas medidas diplomáticas para o Oriente Médio, incluindo avanços nas relações com a Síria. A iniciativa busca reduzir tensões e reorganizar a política externa americana na região. Aí fica nessa, né? Tentando organizar, tentando destruir, tentando equilibrar, tentando a paz, tentando a guerra. Fica nessa conversa toda. E aí que a gente vai tentando se posicionar, tentando entender para onde vai o mundo, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente não tem que se preocupar com tudo isso, né? Então aqui a gente sabe, né, foreign policy, política externa, foreign policy, também já veio essa palavra de novo aqui no nosso vocabulário, porque a gente já viu antes ali no início do vídeo. Quanto mais a palavra vier, a frase vier, a expressão vier, mais a gente vai ter a oportunidade de lembrar, de refalar ela, vou chamar aqui de refalar, de pronunciar, repronunciar ela e regravar ela na nossa cabeça. Então, defense spend, a gente já estudou nos outros vídeos também, já ouvimos essa expressão nos outros vídeos, vamos ouvir nos próximos vídeos também, e significa gastos com a defesa. Defense spend. Às vezes eu vou falar um pouco mais puxado para o inglês mesmo, às vezes eu vou falar um pouquinho mais abrasileirado, justamente com a ideia de tirar todo o orgulho, com o máximo de humildade possível, tá? A gente está aqui para aprender, para conhecer, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui para compartilhar a experiência, seja ela boa, mais ou menos, ou excelente, ou até a experiência ruim que a gente tem, certo? Vamos descobrir aqui o que tem de bom, o que tem de ruim, e fazer essa separação. Você mesmo faz a separação que você puder, dentro do que você for vendo aqui, dentro do que eu for explicando, dentro do que eu for ensinando, dentro do que eu for trazendo. Então eu vou trazer com as notícias também, eu vou tentar trazer os nomes dos lugares, e às vezes vai ficar um pouco estranho, vai ficar um pouco do tradicional que a gente vê nas notícias jornalísticas mesmo, originais, né, as normais que a gente vê todos os dias. Eu vou trazer um pouquinho assim, vai ficar um pouco diferente, mas vocês vão ver que cada coisinha tem um porquê, tem um motivo, vai contribuir também para o nosso conhecimento, tá? O nome dos lugares, né? Então a gente vai conseguir associar o que é, né? Cada coisa aqui, ó. Canberra, na Austrália. Honiara, Ilhas Salomão, que é um país que a gente quase não vê. Esses dias eu tava vendo aqui Ilhas Salomão no mapa, bem pequenininho, umas ilhazinhas bem pequenininhas, bem do tamanho talvez de uma cidade, né? Uma cidade aqui do Brasil. Então é bom a gente saber onde fica também as localizações. Esses dias eu fui ver também, eu trouxe uma notícia sobre o exercício militar entre a Rússia e
e a China, e eles estavam fazendo esse exercício militar lá no Mar Amarelo. Aí eu fui pesquisar lá, e o Mar Amarelo fica entre a China e as duas Coreias ali, né? Ele entra assim para dentro do continente, né? Então é perto da península ali, entre a península e a China. Então a gente vai descobrindo, entendendo detalhes, coisas sobre o nosso planeta. Então o governo australiano considera que a estabilidade do Pacífico é prioridade para a sua política externa e para a segurança regional. Os dois governos criticaram o recente teste de míssil realizado pela China no Pacífico. Também trouxe, né, que a China vem realizando testes de mísseis ali no Mar do Pacífico ali, vem se preparando talvez, né, ou só se treinando mesmo, né, para se manter ali firme, dando sua mensagem para o mundo que ela não está dormindo. E aí os dois aqui estão se preparando ali também. Para uma eventual situação um pouco mais hostil por parte da China, né? E a gente viu aqui a Austrália e Ilha Salomão, né? Mas a gente também tem, deixa eu baixar aqui que eu decido mais. Aqui, ó, em Wellington, aqui também tem, a gente vai ver, ó, em Wellington, Nova Zelândia, o governo manteve atenção às discussões sobre segurança no Indo-Pacífico. A mesma coisa ali na Austrália, na Ilha Salomão. A região acompanha o aumento de tensões militares entre China e aliados ocidentais. Então eles também estão tendo esse olhar assim, atento, né, para essa situação. E eles vão se movimentando também. Às vezes a gente só fica vendo aqui a parte da Europa, América do Sul, do Norte no caso, né? E a gente esquece que os países da Oceania também estão ali se movimentando. E ainda continuando aqui em Canberra, na Austrália, o primeiro-ministro Anthony Albanese e Narendra Modi anunciaram avanços na cooperação para a exportação de urânio. O acordo pretende ampliar a colaboração entre a Austrália e a Índia na área da energia. África do Sul, a gente vai ver aqui que autoridades reforçaram programas de cooperação econômica com parceiros internacionais. O país continua buscando ampliar investimentos em comércio exterior, cada um ali buscando suas atividades, buscando compreender, buscando estar se desenvolvendo nesse mundão aí, né? Então, um vocabulário interessante para essa notícia, Economic Partnership. Partnership é uma palavra um pouquinho mais exige um pouco mais de desenvoltura para falar ela, o Economic Partnership, mas com o tempo a gente vai treinando, a gente vai aprendendo ela também. Parceria econômica, partner é uma parceria, né? Então é Economic Partner, parceria econômica. Saindo lá da África do Sul, indo para o Canadá, a gente vai lá para Ottawa. 9 países aderiram à proposta canadense para a criação de um banco internacional voltado a financiamento de defesa. Tá aí o Canadá incentivando alguns países a se desenvolverem defensivamente, né? Em termos de militares, digamos assim, né? E a iniciativa busca ampliar a cooperação entre governos para financiar projetos de segurança em resposta a mudanças no cenário internacional, que está mudando muito, né? Muita frequência e muito mesmo. Então a gente encerra aqui, tem também o vocabulário, né? Defense Spending, Defense Funding, no caso. A gente aprendeu Defense Spending, que é gastos com a defesa. Aqui, no caso da notícia do Canadá, é Defense Funding, financiamento de defesa. Defense Funding, de financiamento de defesa. Funding, a gente vê muito quando o pessoal faz cross-funding, né, o financiamento coletivo ali, né, que eles fazem funding, financiamento, tá bem? Agora a gente vai aqui para alguns países que falam italiano, que é mais um dos idiomas que a gente estuda. Vamos saber que o que acontece aqui em alguns países. Tem países que a gente não ouve falando muito, até porque eles vivem ali a vida deles, não interferindo muito na vida dos outros países, e são pequenos também, às vezes passam desapercebidos, né? Um deles é San Marino, né, que fica dentro da Itália, é um enclave, né? Então a gente vai tentar descobrir ali o que acontece por lá, algumas coisinhas que o governo vem fazendo e alguns acontecimentos. Mas antes a gente vai aqui para Roma. O governo italiano aprovou novas medidas para acelerar investimentos em infraestrutura ferroviária. O plano busca modernizar a malha ferroviária e estimular o crescimento econômico. E o que a gente pode pegar aqui com essa notícia, né, dentro da proposta do nosso canal, né? É o nosso vocabulário. Alta velocidade. O que significa alta velocidade em italiano? Alta velocità. Alta velocità. Alta velocidade. Alta velocità. Deixa aí nos comentários se a minha pronúncia está boa, tá? Tanto no inglês, quanto no italiano, quanto no espanhol, que eu vou falar também. Então deixa aí nos vocabulários, quem quiser me corrigir também, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Tem o Instagram também, se você quiser me corrigir, mandar um vídeo, eu aceito também, tá bom? Manda um vídeo lá pro meu Instagram e a gente vai, se tudo der certo, dependendo da sua forma de correção, eu vou trazer aqui também nos próximos vídeos. Vai ficar legal essa correção, essa interação que a gente vai ter um com o outro, tá? O aprendizado que a gente vai trocar aqui um com o outro.
Roma, na Itália, né, continuando na Itália, o Ministério da Educação apresentou novas diretrizes para o próximo ano letivo. As mudanças incluem atualização curricular e incentivo ao uso de tecnologias digitais. Sempre, tá em cima disso o tempo inteiro. E como que é o vocabulário aqui, né, para essa notícia? Ano escolástico, ano letivo, né, ano escolástico, ano letivo, ano da escola, né. Então aqui também já, indo para a próxima notícia, universidades italianas ampliaram programas de intercâmbio para estudantes estrangeiros. O objetivo é fortalecer a internacionalização do ensino superior. Então tá aí a Itália também tentando sempre investir nessa parte do conhecimento. Também a gente viu no vídeo anterior, que eu fiz um vídeo sobre o maturità, e eu confundo às vezes e falo merità, mas é maturità. Então assiste lá o vídeo sobre o maturità também, que é muito bom, e ele vai falar um pouquinho sobre como que é o ensino médio, o exame, né, depois que o pessoal termina todos os estudos deles da parte básica, né, o ensino básico deles. Então a gente vai agora aqui para o Vaticano, também fala italiano, não só italiano, mas o Vaticano, ele tem todos os documentos, quase todos os documentos, né, muitos documentos também feito em italiano, né, todo produzido em italiano, não só em italiano, em outros idiomas também, mas o italiano ele é majoritariamente falado no Vaticano, e os documentos no Vaticano também são escritos majoritariamente em italiano, além do latim, português e vários outros idiomas também. Então, no Vaticano, o Papa fez um novo apelo internacional pela paz durante a audiência semanal. A mensagem destacou os conflitos em andamento e a necessidade de diálogo entre as nações. O Papa iniciou seu período oficial de descanso em Castel Gandolfo, suspendendo temporariamente as audiências gerais até o início de agosto. Milhares de peregrinos acompanharam a chegada do Papa Leão XIV à residência pontifícia de verão, retornando uma tradição histórica no Vaticano. Durante este período, o pontífice continuará rezando o Angelus aos domingos, na Piazza della Libertà, mantendo apenas compromissos públicos essenciais. Aí aqui a gente tem também os nossos vocabulários para essa notícia, que o Papa está lá na sua parte mais de férias, digamos assim. E um vocabulário interessante aqui que a gente tem para esse também é peregrinos. E tem o pilgrimage, peregrinação em italiano. Pilgrimage. Essa eu não conhecia também não, essa palavra, pilgrimage. Peregrinação. Essa é uma expressão que a gente vai ouvir muito provavelmente, né, porque a gente vai ouvir notícias do Vaticano também. Eu vou trazer pelo menos uma ou duas notícias do Vaticano sempre, seja qual notícia que for, para a gente ter esse pezinho ali no Vaticano, entender um pouquinho mais. Talvez eu traga algumas notícias um pouco mais elaboradas, explicando alguma coisa sobre o Vaticano, sobre o que é cada coisa. E aí essa de pilgrims, tem também o Summer Recess, que aqui está em inglês, né? Era para estar mais italiano a tradução, eu acabei esquecendo de traduzir para o italiano também. Eu vou buscando ali, quando eu vou estudando, eu vou pegando as traduções, e às vezes eu jogo português, jogo italiano, jogo espanhol, e eu esqueci de traduzir aqui para o italiano mesmo. Eu vou fazendo essas coisas aqui, né? Mas é isso, a gente vai aprender todos esses idiomas, né? Isso vai fazer parte constantemente dos nossos estudos aqui. Então, aprender em um, aprender em outro, vai ser corriqueiro aqui pra gente. Então, a gente vai ver essas notícias constantemente do Papa aqui, essa palavra constantemente, vamos estudar mais, vamos aprimorar a pronúncia, vamos entender mais como que funciona essa parte de peregrinação, se tem época, se não tem, o que pode, até onde pode ir, em que partes do Vaticano essas pessoas podem peregrinar, pode entrar, pode ver, tudo isso. Eu mesmo já estive no Vaticano, né, numa época de Páscoa, onde o Papa fala lá as palavras, ele abençoa, né, todo mundo, né, ele dá o Feliz Páscoa em vários idiomas, e aí eu pude presenciar esse momento também, que é bem interessante, na parte católica, né. Mas agora a gente vai lá para a Suíça, né, que fala francês, fala alemão, e fala italiano também, que é o que a gente vai aprofundar aqui, e também fala romântico, né, um idioma específico lá da região da Suíça, e eles ainda têm esse idioma lá vivo, em alguma parte lá, tem uma relação muito boa com a Suíça, porque eu estive lá e é muito legal, muito bonito o país, e é muito interessante ver a ligação entre os idiomas, a separação e a ligação entre os idiomas do mesmo país. Ali eu tive uma experiência muito boa em relação a idiomas, que, olha, foi, assim, magnífico para mim. Eu tive uma grande experiência, muito grande mesmo. E a Suíça tem uns cantões, né? Cantões, acho que é cantões que fala. E um deles é Ticino. E em Ticino tem a cidade de Lugano, que debateu medidas para fortalecer a cooperação econômica com a Itália. Então eles sempre estão tentando ter uma conexão com a parte italiana, né? Que é a parte mais próxima ali da Itália, que fala italiano também.
e eles estão tendo sempre essa conexão com a Itália ali, forte, né? E a região mantém intensa interação comercial e cultural com o norte italiano, né? Eventos culturais em língua italiana atraíram milhares de visitantes durante a semana, essa última semana. Eles vivem fazendo eventos mesmo, direto, quando eu estava passando, eu vi um eventozinho pequeno, né? Lá, a Suíça, as cidades são bem pequenas, e os eventozinhos que acontecem também é tudo muito pequenininho ali, e claro que deve ter uns grandes, mas a maioria é tudo muito pequeno ali dentro da Suíça, é muito básico ali, pequenininho. E o vocabulário para essa notícia também a gente vai ver cooperazione transfrontaliera. Cooperazione transfrontaliera. Eu falei devagar, porque é uma palavra longa, então para ver se falar corretamente, né? Com cooperazione transfrontaliera, tem que repetir bastante, né? Que é cooperação transfronteiriça, no nosso caso, né? Transfrontaliera. Então é complicado os idiomas, mas é interessante também ao mesmo tempo. Eu gosto muito do tempo que eu faço aqui, que eu fico produzindo esses vídeos e vendo as palavras, compreendendo tudo, tentando entender aqui as palavras, eu fico aqui fascinado. Para mim é muito prazeroso fazer isso aqui. Também tem o Festival Culturale, que é festival cultural. Festival cultural. Então agora a gente vai para San Marino, que é um país dentro da Itália, e a gente vai ver aqui algumas notícias de lá também, que é um país que fala italiano, tá? Quem sabe você vai para a Itália, quer visitar San Marino também. Eu quase visitei San Marino, mas não deu por uma questão de logística ali da nossa equipe, do grupo que estava lá na época, e a gente não conseguiu, mas por pouco eu também não visito San Marino. Mas em Milão, Veneza eu fui também, lugares assim mais históricos, mais conhecidos também eu fui com o pessoal que estava comigo na época. E lá em San Marino, o governo reforçou programas para incentivar a inovação e empreendedorismo. Pequenas empresas e startups receberam novos incentivos econômicos. Autoridades anunciaram novas ações para ampliar o turismo histórico. O país aposta em seu patrimônio medieval como principal atração internacional. Lá deve ter bastante castelo, né? Bastante cultura histórica, assim, né? Essa parte do castelo, eles devem preservar muito, né? Não é um país muito turístico, então o que eles devem ter é essa parte mesmo de história, né? Então eu acho que deve ser muito legal ir lá para conhecer essa parte. Saber ali quem que viveu, quem passou por lá, quais foram os grupos do passado que viveram por lá. É bem interessante. E empreenditória. Sabe o que significa empreenditória? É empreendedorismo. Empreendedorismo. Então é o que a San Marino vem tentando incentivar lá o empreendedorismo lá no país, né? E tem também o centro histórico, que é centro histórico, né? Tem aqui o centro histórico, centro histórico. Centro histórico, centro histórico, certo? É muito parecido, só lembro do centro, é o centro. Agora, pessoal, a gente vai para a parte espanhola da coisa. A gente vai estudar um pouquinho mais de espanhol, vai entender um pouco mais de espanhol, vai compreender um pouco mais de espanhol, vai nos conectar aqui com o povo que fala espanhol, que é um povo interessante, muito legal, tem América Latina. A gente vai aprofundar aqui um pouquinho nesse idioma e no que acontece nos países que falam esse idioma. Caracas, na Venezuela, o número de vítimas dos terremotos continuou aumentando. O governo venezuelano atualizou para 3.685 o número oficial de mortos após os fortes terremotos ocorridos no país. O rei Felipe VI reafirmou o apoio espanhol à recuperação da Venezuela após os terremotos. O pronunciamento destacou solidariedade humanitária e apoio ao futuro democrático do país. Algumas equipes nacionais e internacionais continuam trabalhando em operações de resgate, enquanto outras equipes internacionais encerram parte das missões. O país continuou os trabalhos de reconstrução após os terremotos e as escolas reabriram gradualmente, enquanto equipes seguem atendendo as áreas afetadas. Venezuela aí sofrendo bastante, né? Quando o país não tem infraestrutura para suportar isso, o governo venezuelano criou uma nova unidade militar para resposta a desastres naturais. E qual que é o vocabulário aqui que a gente pode pegar dentro dessas notícias? O reconstrução, que é reconstrução, emergência, resgate, que é resgate. Então, reconstrução, emergência, resgate. São palavras parecidas, muito parecidas com o português, né? Resgate e emergência e reconstrução, que é reconstrução. Em Playa Grande, Venezuela, a ONU e o governo iniciaram um programa de casas pré-fabricadas para famílias afetadas pelos terremotos. Milhares de pessoas perderam suas residências após os terremotos lá na Venezuela. Então muita gente perdeu suas residências
está aí a ONU tentando contribuir e ajudar o governo venezuelano com essas casas provisórias, né? Pelo que eu entendi, são casas provisórias que eles estão fazendo lá. Temporary housing, moradia temporária. Acabei também não traduzindo aqui para o espanhol, né? Temporary housing. A gente indo agora para Bogotá, na Colômbia, o presidente eleito Alberto de López Predia acusou Gustavo Petro de tentar desestabilizar a transição presidencial. A posse presidencial está prevista para 7 de agosto. Gustavo Petro voltou a contestar o resultado das eleições presidenciais. O debate político continua após a confirmação oficial do vencedor. O presidente eleito reuniu-se com representantes dos Estados Unidos antes da posse. A reunião tratou de cooperação bilateral e relações diplomáticas. Transición de gobierno, fraude eleitoral, relações bilaterais. Essas são os vocabulários que a gente tem aqui para essa notícia, né? Você consegue compreender? Entendeu a minha pronúncia aqui também? Transição de governo, fraude eleitoral, relações bilaterais. Bilaterais são expressões que a gente vai aprender muito, né? Relações bilaterais, fraude eleitoral, transição de governo. Transição de governo. Lembrando que o B, ele tem aquela mistura de V com B, né? Governo, não é governo, não é governo, nem governo, é governo. Ele vai estar uma misturazinha do B com V. Lima, vamos para Lima no Peru, né? Vamos ver o que aconteceu lá. O governo iniciou oficialmente a transição para a presidente eleita Keiko Fujimori. O processo começou após a confirmação dos resultados eleitorais. Roberto Sanches afirmou que não reconhece plenamente o resultado das eleições. O candidato anunciou a criação de um movimento de oposição. Então tá aí a América Latina cheia de problema com relação à eleição, né? Cheia de problema com relação à eleição. A gente tem que superar isso. Se a gente não superar isso, a gente vai sofrer muito na mão daqueles que comandam o mundo. A gente vai sofrer muito na mão deles. Se a gente não superar essa história de briga entre esquerda e direita, e eles só se aproveitam disso. Então, mas vamos aqui, né, para um vocabulário em relação a essa notícia. Câmbio de governo, mudança de governo, câmbio de governo, mudança de governo. Também temos a oposição. Também temos essa expressão. E o que aconteceu no Chile? Santiago, no Chile. Chile respondeu oficialmente à proposta da Bolívia de registrar a marraqueta como um patrimônio cultural perante a Unesco. A disputa envolve a origem histórica de um dos pães mais populares da região andina e desperta debates sobre patrimônio cultural compartilhado. Então, esse patrimônio cultural compartilhado, né, que é essa marraqueta, descobri essa marraqueta agora também aqui nas notícias, pesquisando, procurando informações aqui pra gente trazer aqui pro vídeo, e eles estão nessa batalha aí há um bom tempo aí. Um diz que é o Chile diz que é dele, Bolívia diz que é dela, então aí tentando, e agora parece que vão tentar se organizar pelo menos para que seja um patrimônio cultural conjunto ali, né, entre eles. Mas vamos ver o que vai dar ali depois, o que vão discutir. Eu acho que isso aí nunca vai ter uma discussão, é igual a gente aqui, quem inventou o avião, né, pra gente não tem discussão, né, mas para outros países aí, gosta de pegar toda a ideia, eles vão achar que é deles lá também. E saindo aqui da América Latina, a gente vai lá para Madrid, a gente vai lá para Espanha. Madrid, Espanha. Arqueólogos anunciaram a descoberta de uma esfinge funerária romana do século I d.C., na cidade de Elche. A peça estava reutilizada em uma antiga escadaria e deverá contribuir para estudos sobre os rituais funerários na Espanha romana. O Império Romano aí estendeu seus tentáculos aí por muitos lugares, por muitos países, e aí temos aí uma exemplar dessa época aí, e eles estão estudando. E o que dominou os países lusófonos? O que dominou os países que falam a língua portuguesa? O que dominou exatamente foi a CPLP. Mas o que é a CPLP? É a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O que Portugal tem a ver com a CPLP? Portugal fala português, né? Então todos os países que falam português fazem parte dessa CPLP. Em Portugal, a CPLP inaugurou uma exposição comemorativa pelos 30 anos. O evento reúne iniciativas culturais dos países de língua portuguesa. A CPLP reforçou projetos conjuntos nas áreas de educação, cultura e ciência. As iniciativas buscam ampliar a integração entre os Estados membros. O presidente da República de Portugal visitou oficialmente a sede da CPLP. A visita marcou as comemorações de 30 anos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e reforçou o compromisso português com a cooperação lusófona. O discurso presidencial destacou a importância da língua portuguesa
para a cooperação internacional. E digo mais, Portugal reafirmou a CPLP como eixo central de sua política externa. E além disso, a CPLP homenageou o Cabo Verde pelo Dia da Independência. A organização destacou a contribuição cabo-verdiana para a cooperação entre os países lusófonos. E agora a gente vai aqui para os vocabulários dessa notícia, e o que eu fiz aqui quando as notícias relacionadas ao português. Eu traduzi para o inglês, que é o idioma que é de mais importância, né, pra gente, mas eventualmente também eu vou trazer traduções pro italiano, pro espanhol também, então, mas na maioria das vezes vai ser pro inglês. Lusophone Community, comunidade lusófona. Lusophone Community, comunidade lusófona. Independence Day é uma expressão comum, que a gente já sabe, né, Independence Day, tem dentro do filme, né, um famoso filme que a gente tem, que é o Dia da Independência. Cooperation, cooperação. Cooperação. E Cultural Exhibition, que é exibição cultural, uma exposição cultural. Cultural Exhibition, exposição cultural, exibição cultural, né, algo que você está exibindo. Então nós temos aqui Foreign Policy, política externa. Lusophone Community, comunidade lusófona. Independence Day, Dia da Independência. Cooperation, cooperação. Cultural Exhibition, exposição cultural. São Paulo, Brasil. Pesquisadores brasileiros ampliaram cooperação internacional em física de partículas. O Brasil fortalece sua cooperação em projetos científicos internacionais após ampliar sua colaboração com o CERN. E o vocabulário para essa notícia? Particle Physics, física de partículas, Particles Physics, Particle Physics, física de partículas. E ainda aqui no Brasil, universidades brasileiras ampliaram projetos de pesquisa em inteligência artificial aplicada à saúde pública. Os estudos utilizaram aprendizado de máquina para apoiar diagnósticos, análise epidemiológica e planejamento hospitalar. E o vocabulário? Machine Learning, que é aprendizado de máquina, que é o que eles usaram ali, uma das coisas que eles usaram para desenvolver essas parte de inteligência artificial, para a área mais voltada à saúde. Então, machine learning, aprendizado de máquinas. E na Angola, o que houve na Angola? Na Angola nós vamos ver o seguinte, Luanda, na Angola. Angola recebeu financiamento superior a 653 milhões de euros para modernizar o corredor ferroviário de Lobito, é a palavra de lá, eu acredito que seja Lobito. O investimento fortalece um dos principais corredores logísticos da África Austral, facilitando o transporte de minérios e mercadorias. Muito provavelmente esse transporte de minérios lá da África para a parte europeia, né? Muito provavelmente. Então a Europa ali investindo dentro da África. E agora, meus amigos, vamos adentrar aqui nos vocabulários. Sempre trago os vocabulários, eu sempre tento buscar nesses vocabulários para a gente não só ficar nas notícias, para a gente também entender um pouquinho da parte de idiomas, da parte linguística do que vem acontecendo no mundo. Eu sempre separo em inglês, espanhol e italiano, que são os idiomas que nós estamos estudando, e eventualmente uma coisa que tiver ali acontecendo em português, uma expressão em português que a gente souber e quiser trazer, eu também vou trazer. Traduzido ali para o inglês, para outros idiomas também. A gente vai aprendendo tudo isso. E aqui, a distribuição que eu fiz foi a seguinte. Temos algumas palavras, eu pego aqui o vocabulário dessas notícias e trago para cá, junto tudo num lugar só e faço essa separação de idiomas. Então eu não vou conseguir hoje, nesse vídeo, o vídeo já está muito grande, trazer todos os vocabulários, mas eu vou ler aqui uma boa parte deles, até porque a gente também vai trazer repetidas vezes eles em outros vídeos também, e eu vou tentar, com o passar do tempo, ir mesclando essas palavras, essas expressões, tudo isso pra gente ir aprendendo também e treinando, tá? Depois o que você pode fazer é o quê? Pôr essa parte do vídeo aqui para você ir escutando e tentando repetir você mesmo aqui o que você quer aprender, as palavras e tudo, tá? Você pode ir repetindo várias vezes para você poder entender cada uma delas, o que significa e onde se encaixa cada uma delas. A primeira palavra aqui é summit, né? Que é cúpula internacional. Summit, em inglês, né? Summit, cúpula internacional. Aqui depois a gente vai para o ceasefire, cessar fogo. Eu vou tentar não ficar falando muito de uma tradução para outra, de um termo para outro, para que você, se você decidir ouvir, eu não ficar interrompendo, né, falando muito entre uma e outra. Você vai só ficar repetindo e repetindo você mesmo na sua mente. Você às vezes está lavando uma louça, fazendo alguma coisa, você deixa essa parte aí tocando e você vai gravando essas palavras. Relief effort. Relief effort, operação de ajuda humanitária. Relief effort, operação de ajuda humanitária.
Homeland Security, segurança interna, Homeland Security, segurança interna, Homeland Security, segurança interna. Strategic Partnership, parceria estratégica, Strategic Partnership, parceria estratégica, Strategic Partnership, parceria estratégica. Host Nation, Host Country, significa país sede, Host Nation, Host Country. Host é sempre o sede, o que está ali recebendo as pessoas, no Host Nation, Host Country. Defense Spend, gastos com defesa, Defense Spend. Foreign Policy, política externa, Foreign Policy, política externa. Economic Partnership, parceria econômica, Economic Partnership, parceria econômica. Defense Funding, financiamento de defesa, financiamento de defesa. Alta velocidade. Ano escolástico, ano letivo. Aqui a gente já está na parte italiana, no caso, né? Então a gente tem os vocabulários em espanhol, em inglês e em italiano. Já pulando aqui já para a parte italiana, então a gente tem o inteligência artificiale, vertice, né? Cúpula, inteligência artificial, terremoto, pilgrimagem, peregrinação, peregrinos. Reconstrução, já pulando pro espanhol, reconstrução. Emergência. Resgate. Solidariedade, que eu não falei também, solidariedade. Temporary housing, eu coloquei no inglês, né? Mas era para ter traduzido para o espanhol, moradia temporária. Transição de governo, fraude eleitoral, relações bilaterais, transição de governo, fraude eleitoral, relações bilaterais, câmbio de governo, oposição. E é isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, a gente vai se organizar, vou tentar trazer sempre um vídeo um pouquinho mais longo nessa parte de notícia, a gente vai buscar aqui trazer dessa forma e vamos ver como é que vai ficar a decorrência do vídeo, o tempo que eu vou ter também para trazer aqui esses vídeos, talvez vai me custar bastante tempo, talvez eu tenha que encurtar um pouco mais esses vídeos, vamos ver como é que vai ficar, mas eu vou trazer da melhor forma possível, eu vou sempre priorizar as notícias e os idiomas. Vou sempre conectar as notícias aos idiomas, aos países, eu vou sempre fazer isso. E você vai perceber que ao continuar dos vídeos, ao continuar do canal, eu vou conseguir fazer isso com mais organização, tá? O canal está começando, e eu vou trazendo isso conectando esses fios aí de países, culturas, e história, geografia, política, é muita coisa, é bem difícil fazer essa conexão, mas com o passar do tempo isso vai ficando mais fácil, mais fluido, você vai compreendendo mais também, e busque também de forma paralela outras notícias, tá? Deixa aqui informações que ficou faltando, coisas que eu errei, eu não sou melhor do que ninguém, não tenho conhecimento perfeito, eu também posso me equivocar com alguma coisa, e eu tenho que trazer o melhor aqui para nós, e é isso, pessoal. Eu fico aqui com vocês com: o conhecimento não tem fronteiras, cada idioma abre uma nova janela para compreender o mundo. E toda notícia pode ser uma oportunidade de aprender algo que transforma a nossa maneira de pensar. Então, qualquer coisa na nossa vida é algo que pode nos transformar, que pode mudar a nossa vida. Então, fique com essas notícias, fique com os próximos vídeos, se inscreva no canal, fique com a gente aí, mande uma mensagenzinha para apoiar o canal. Quanto mais você escreve, quanto mais você curte, mais você interage com o canal, mais ele cresce, mais chegam outras pessoas, mais eu vou ter oportunidade para melhorar, porque o meu canal ainda não é nem monetizado ainda, para eu poder investir mais nesse canal, né? Para eu poder fazer uma equipe para o canal. Então, conforme eu for conseguindo melhorar,
eu vou trazendo vídeos melhores para vocês, certo? Muito obrigado. E eu também dependo de vocês, né? Da boa vontade, da paciência e do engajamento de vocês para que esse canal cresça e esteja cada vez melhor para todos nós, tá? O objetivo não é meu só para mim, para o meu desenvolvimento pessoal só, mas é para ajudar o país mesmo, nossa nação, a ter conteúdos bons, né? Conteúdos que agreguem na vida das pessoas e que ajudem pessoas a buscar se desenvolver, a melhorar a vida e não ficar dependendo de coisas externas, né? Dependendo de si próprio e a gente se ajudar da melhor forma possível. Um abraço para cada um de vocês e até mais.